Jesus abençoe a todos. Venha participar no nosso ministério Mais Jesus. O nosso ministério é da palavra de Deus. E como é complexo e difícil este ministério. Por isso, Jesus nos ensina a orar. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E como é simples e fácil este ministério, pois Jesus é a própria palavra de Deus que se fez carne para nos ensinar a ser os verdadeiros filhos de Deus. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel em relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus foi tentado pelo diabo e venceu por nós. João declara: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a própria palavra que estava com Deus desde o princípio, e a palavra de Deus foi tentado pelo diabo e venceu o diabo com a própria palavra de Deus, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Deus sabe tudo, Deus ouve tudo, Deus vê tudo. Deus está em todos os lugares, inclusive nos lugares mais secretos. Deus conhece seu coração no seu íntimo. Deus sabe da intenção dos seus atos e pensamentos. Há tantas palavras para observar e guardar. Tem muitos mandamentos a cumprir. Mas para ser fácil e simples, Deus nos deu o mandamento através de Jesus. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E através da igreja primitiva dos apóstolos, nos deu a palavra. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Jesus falou: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo já veio e está entre nós no universo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou,
Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Jesus diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Paulo pergunta: aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? E responde: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A missão do Ministério Mais Jesus consiste no ministério da palavra de Deus, para acreditar mais, para aprender mais e para vencer mais. Com a palavra de Deus, que confirma todas as palavras escritas na Bíblia e a compreensão do mundo que hoje nos desafia, o ministério pede, busca e bate a porta para Jesus e para o Espírito Santo responder a todos que pedem, buscam e batem a porta para acreditar, aprender e vencer. Vivemos a nova aliança do Novo Testamento com Jesus. A palavra se fez carne significa, assim como Deus falou através dos profetas: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Assim se cumpriu no Novo Testamento até nós. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Já vivemos a colheita da semeadura de Paulo, assim como Jesus estava colhendo há 2000 anos atrás. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outros está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Paulo afirma: ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E Tiago ensina: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quando não sabia, as leis e os mandamentos nos orientavam e nos guiavam. Estas regras precisavam ser obedecidas. Agora que todos já ouviram a palavra, Jesus confirma: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Venham participar no nosso ministério Mais Jesus. Ore comigo.
Diga: vem Jesus, vem Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus abençoe a todos mais e mais.